A gente foi representar Santa Catarina na rede de leitura inclusiva. Também foi um concordo. encontro nacional em São Paulo. E a gente teve a oportunidade de levar o nosso boi. Foi bem reduzido, né, claro, mas a proposta também a gente distribuiu os nossos CDs, que a gente na época fez um CD físico com audiodescrição, e a gente, como faz parte da rede de leitura, tem o contato com a Fundação Dorina, a gente não queria simplesmente fazer um mailing, né, ou mandar pelo correio para uma instituição que a gente não conhecesse, então a gente teve essa oportunidade de entregar em mãos para algumas pessoas cegas, para instituições. Então foi muito, muito, muito legal, assim, tinha pessoas baixa Brasil visão, todo, né? pessoas cegas. Então a gente teve uma vivência, assim, acho que foram 3 dias, né? A gente esteve num hotel lá em São Paulo com palestras voltadas para esse tema. A gente até entregou o CD pro Lázaro Ramos. Isso! Temos do foto e tudo! Assim, não, a gente não pode perder a oportunidade e tal. E foi bem legal, porque a gente fica conhecendo um pouquinho dessa acessibilidade na prática, né? Porque você fazer um trabalho acessível para um público, mas o público tá lá, e você ter o contato com esse público, a gente almoçava juntos, a gente estava na Paulista, então a gente teve a oportunidade de ir pro Itaú Cultural, assistir peças de teatro acessíveis e não acessíveis, e ter uma pessoa do teu lado que precisa do recurso, e você tentar baixinho falar para essa pessoa. Então acho que essa vivência aí foi bem legal. Esteve eu, a Alana e a Grace. Nós 3 fomos aí nesse encontro. E daí, Trapalhada. A minha primeira, isso daí eu lembro com certeza. A gente foi o primeiro circuito que eu fiz com Encantados, de mediação de arte. A gente estava fazendo sobre Machado de Assis. E a gente tinha a exposição, a gente fazia a mediação da exposição, eu e a Lana, com roupas de época. E depois a Graça, a Paty e a Sil fazia a contação de história de contos do Machado de Assis. E no último dia, eu não sei o que deu, que acho que meu cabelo estava espetado, alguma coisa assim, e começou a dar, tipo, um ataque de riso. Ótimo. Mim na Lana e as crianças, todo mundo ali, eu e a Lana ria. A Grace tava, aí não sei o que aconteceu, alguém foi sair, daí bateram a porta e a gente, tipo assim, caiu numa gargalhada e ninguém entendia nada. Sabe quando você começa a rir, depois a criançada começou a rir, a gente não conseguia se concentrar, assim, pra voltar, sabe? Foi bem engraçado. Foi bem hilário, assim, foi bem no comecinho. Foi, eu lembro disso. A minha, eu acho que foi nesse circuito da Grande Florianópolis, na segunda apresentação, porque a gente teve que pegar van. As primeiras apresentações a gente fez, a primeira e a segunda, acho que a gente fez indo e voltando. E aí na segunda apresentação eu esqueci o pé do Curupira, que é uma das coisas mais importantes, assim, e que é tudo eu que cuido dessa parte do cenário, e o pé ficou, assim. E eu só fui me dar conta que o pé não tava quando eu ia colocar o pé. Então, assim, foi muito doido, assim. Mesmo assim, lógico, a gente percebeu que estava faltando alguma coisa, né? Que cadê o pé? Mas eu acredito que para as crianças não foi tão chocante, porque eles nunca tinham visto a apresentação. Acho que... também que a gente podia falar que o Curupira passou por uma cirurgia, aí agora ele voltou o pé pra frente, entendeu? Tudo certo. Isso. Mas uma coisa bem evidente, que foi uma atrapalhada e que pra mim... Teve uma outra que a gente esqueceu, a injeção. Que a gente usa uma injeção bem grande. E a gente simplesmente decidiu não aplicar a injeção. Na hora, a gente assim, o que a gente faz? Não, podia ter feito uma injeção imaginária. E o mais engraçado foi que as crianças já conheciam o espetáculo. Espetáculo e a injeção. Assim, a injeção! Que show da sucesso é esse? Aí a gente tentou disfarçar e eles mesmos já, cadê a injeção? Não, agora é uma injeção imaginária, né? Então... E o episódio de hoje a gente tá com 2 contadoras de histórias maravilhosas, a Graciela e a Gisele.
E daí, então, eu gostaria que vocês se apresentassem e compartilhassem um pouquinho do que vocês fazem, né? Da arte de vocês. Olá, obrigada pelo convite. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu sou Gisele Paz, e trabalho como contadora de histórias desde 2010, que foi quando eu entrei no grupo Encantados Contadores de Histórias. A gente começa uma coisa não sabendo o que é, né? Então eu comecei assim, mesmo porque eu gosto da arte, a arte me pegou de uma forma assim. E hoje me considero contadora de histórias, também sou professora de arte e teatro, trabalho também como atriz, sou especialista em acessibilidade cultural, faço parte da rede de leitura inclusiva, sou uma pessoa que gosta de conversar, de rir, gosto de, enfim, estar com a minha família, gosto de estar com os meus amigos. Essa só um pouquinho de mim, né? E eu sou Graciela Simone, eu sou cantadora desde 2005, quando eu entrei no grupo Encantados Contadores de Histórias, que na verdade eu sou cofundadora com a Silva de Souza. Senti muito a necessidade, sempre tive vontade de ir para o caminho da arte e eu era mediadora de exposições no Sesc, eu e a Silvana, e aí a Silvana estava sozinha para realizar um projeto e eu disse, eu te ajudo. E a partir desse projeto surgiu o Encantados Contadores de Histórias. Então, a partir desse dia, dessa decisão de ajudar, já são quase 20 anos contando e mediando arte. Eu sou uma pessoa que nasci no interior, na periferia da cidade, mas me considero uma amante da natureza e dos animais. E faço figurinos, faço produções, já fiz foto, agora não faço mais. E é isso, a necessidade e a vontade de fazer arte para a nossa cidade. Já falando, né, no nosso querido amado Boi de Mamão. Ai, Boi de Mamão. Eu acho que é uma coisa tão especial que a gente não sabia que ia levar a gente para tantos lugares, né? E é um espetáculo que a gente já tem há vai fazer 13 anos. Desde 2012 e trouxe tanta coisa boa, né? Um CD com audiodescrição. Agora nós temos um evento que vai estar levando para o SESI do nosso estado. Então, só agradecer ao Boi de Mamão, né? Que é nosso patrimônio imaterial. E também Zé do Boi, né? Zé do Boi de Mamão, José Marcondes, é o nosso mestre. É o mestre da cultura popular aqui da cidade de Tubarão, reconhecido por toda a região. Né? Ele tem a família dele, né, que manteve essa tradição aqui em Tubarão com o Beco do Beijo. Então, mais de 50 anos que a família vem fazendo. Ele tem um museu dentro de casa, né? Ele criou um acervo, de tanta coleção que ele tinha, ele criou um acervo que hoje você pode estar visitando, ficar dentro da casa dele. Né? Ele recebeu o prêmio Mestre da Cultura Popular, então com esse recurso ele pôde realmente dar uma melhorada. Ele tem uma oficina, ele acho que é um grande responsável aí por estar fomentando o Boi de Mamão. Ele constrói, né, o boi, então ele tem um servir assim de manter. Quer fazer um boi de mamão? Então se a escola se dispõe, se a instituição se dispõe, ele está sempre indo, está levando, está recebendo as pessoas. Então é muito assim a presença dele, assim, esse reconhecimento. Ele também fez uma viagem pro encontro de culturas em Goiás. Então assim, ver que ele está tendo um reconhecimento, que a cultura popular passou a ser validada, né? Porque antes era sempre deixado de lado, né? O erudito é mais importante, o clássico. E a gente vê assim que essa manifestação de rua, né? A gente até conversou um pouquinho com a Ionara, com o pessoal do Cirquinho do Revirado, sobre a importância do teatro de rua. Isso, a importância do teatro de rua,
porque o Boi de Mamão ele é uma apresentação de rua, né, do povo, então é muito importante assim essa presença dele, e ele também validar o nosso trabalho, né? Porque a gente, apesar de a gente fazer o Boi de Mamão, é um pouquinho diferente. A gente criou um enredo, tem uma teatralidade, né? Então a gente não é um grupo folclórico que vai com uma banda de 10, 20 pessoas, né? Então a gente fez uns ajustes para caber numa linguagem cênica, e é bem interessante porque a gente traz pra rua e é aquela farsa mesmo, né? O Boi de Mamão é uma farsa, uma brincadeira, e na rua tá tudo posto, tá todo mundo vendo. Então essa... A troca dos figurinos, as brincadeiras que a gente faz, tá tudo ali, visível. Isso, e assim, agradecer muito, né? A presença, assim, essa manifestação mesmo que o seu Zé ainda continua fazendo, e por ter plantado essa semente, né? A gente já não é mais semente, a gente já floresceu, já virou, tá virando aí uma arvorezinha, e continua espalhando essas sementes aí do Boi de Mamão. E o Estado, depois que a gente criou o espetáculo, a gente viu também vários grupos também nascendo com seus bois, né? Teatro de bonecos, outras formas, contações de histórias, tudo sobre o Boi de Mamão, porque ele, nesses últimos anos, ele ganhou peso, né? E foi várias cidades também colocando o Dia do Boi de Mamão. Florianópolis já tem o Dia do Boi de Mamão, e é uma coisa única de Santa Catarina. Então, para a gente que lida com arte, para todos, é valorizar, e é a nossa bandeira, nosso carro-chefe. Vai ser uma contadora de histórias. Gostar de histórias. Todos nós somos contadores de histórias, né? A gente vive contando, sabe o que aconteceu comigo ontem? A gente dá-lhe a contar uma história, né? O ser humano tem um pouquinho disso. Mas a diferença, eu acho que a gente escolhe histórias, que são histórias que também nos escolhem, para levar uma mensagem para as pessoas, né? Então, as histórias trazem um pouquinho disso, né? A gente sempre escolhe contar uma história porque quer passar uma mensagem. Então, eu gosto de estar perto das pessoas, né? Então, para mim, as histórias tem que tocar no coração, emocionar, fazer rir, fazer chorar. Eu lembro muito que o Sérgio Belo fala nos seus cursos que como vai saber qual é a história, né? Aí ele disse, a história tem que querer, primeiro tem que gostar da história, e aí depois aquela história tem que querer sair. E é uma coisa, a gente já gostando, é uma coisa que a gente vai querer contar. Então vai ser mais fácil contar essa história. Mas o que me tornou contadora, eu acho, e de ir para a parte do teatro e contação de histórias, foi essa de querer passar o conhecimento, passar a história. Por exemplo, a história de Tubarão. Então tem um monte de gente que não sabe, não conhece, não sabe nem quem foi Tubanharô. Quem é ela? Então, assim, Machado de Assis, nossa, foi um cara incrível. Como é que as pessoas não conhecem ele? Pode isso, Arnaldo? Então, assim, de passar o conhecimento, de que as pessoas comecem a se conhecer. Então, através da história, do teatro, a gente leva isso. Leva arte, leva cultura, mas também leva conhecimento a si próprio. A gente se conhece melhor. E de uma forma lúdica, né? Não é uma palestra, assim. Então, de uma forma divertida, de uma forma dinâmica. A gente pode falar sobre isso, né? Falar sobre coisas que, às vezes, num assunto a gente não vai conseguir. Numa contação de história, a gente vai falar sobre diversidade, por exemplo. Que o que importa, eu gosto de branco e ela gosta de rosa. E não tem problema nisso, né? É falar sobre isso, dessas diferenças. E de qualquer outra coisa. Então, eu acho que a contação de histórias, e como a Gi disse, a gente é contador de histórias contando o que aconteceu. Mas isso é muito gratificante, assim, de levar esse conhecimento. E a partir disso a gente conhece mais coisas. E é um vício bom. Eu queria perguntar, como que nasce um espetáculo assim? Como que é o processo de vir com a história, às vezes criar a história, de pesquisar? Primeiro tem que vir uma vontade
Eu pensei muito agora falando no que a gente tem um espetáculo, que é a Jornada do Peixe, que ele veio dessa vontade nossa de falar um pouquinho sobre cuidar da natureza, sobre a importância da água, sobre a importância... Então a gente vem um desejo, né? Nossa, a gente vamos falar sobre isso, a gente gosta muito sobre isso, a gente gosta muito desse tema, né? Isso pode ser para qualquer outro espetáculo, né? Então a gente... e aí a partir disso a gente se debruça nas pesquisas, qual vai ser a linguagem que a gente vai trabalhar, se é teatro, se é contação de histórias, ou se vai ser um audiovisual, enfim, qual a forma que a gente Se vai vai ser manifestar. pra rua, né? Pra dentro de escola, espaço fechado. Isso, e aí vem a produção do texto, né? Vem a produção do figurino, ensaios e projetos para você ter recurso para conseguir colocar esse projeto em andamento, né? Porque... Teste se é viável ou não aquele figurino, se aquilo que foi escrito vai caber na boca, que tem isso... o que é isso, né? Ele tem que ficar sonoro, né? Tem que ficar entendível, tem que chegar até o público. Então, às vezes, é feito um texto, porém ele não cabe na boca. Ele é muito bonito para ser lido. E aí, depois dos ensaios, a gente tem a questão de colocar o espetáculo para girar, né? Mas só que ele nunca tá pronto. Essa é a verdadeira questão. A gente só vai saber mesmo depois que ele vai que ele sai, né? Que ele vai pra cena. E aí a gente vai sabendo ajustes, e o que deu, o que não deu, e vai ajustando, né? Como a gente vê, por exemplo, o nosso primeiro boi lá era uma coisa, né? Então a questão se a gente for ver a questão do texto, ela se manteve um pouco, mas a questão cênica, figurino, os bonecos, então isso também vai acontecendo conforme você coloca um espetáculo na rua, você vai ajustando, ou aquela gag, aquela piada, não funcionou, nossa, aquele improviso que a gente fez funcionou, vamos colocar pra cena. Então a gente... É mais ou menos assim. Depois aí produzir material, né? Se é um projeto maior e até um projeto menor, né? Produzir um folder, a imagem, né? Gravar alguma coisa para divulgação. Agora as nossas preocupações também, né? Audiodescrição, a tradução em libras e fotografia. Enfim, é uma gama de coisas. Como é que vai usar? Vai usar um peruca? Não, vai usar um capacete? Como que aquilo funciona dentro da cena, como o Gisele falou. Então, várias camadas. Várias camadas. E, para chegar, é uma contação de histórias. Mas uma contação de histórias que leva um guarda-roupa. Não cabe dentro do carro. Tem que ser um criado mudo, um armário pequeno. Enfim, tudo isso para se adequar. Vai um produtor junto? Não vai dar, não tem verba. É só o fotógrafo? Não vai fotógrafo. Não, só vai o contador e o operador de som, por exemplo. Tem música ao vivo? Não tem. É só o som. Tudo depende da proposta. Pode ir muita coisa. Mas eu acho que o espetáculo nasce dessa vontade de querer, de um tema, assim. Vem alguma coisa muito forte e a gente... Querer contar, Você tá falando... Qual que seria a diferença entre teatro e contação de histórias? Você falou que ou é um teatro ou é uma contação de histórias. Há uma diferença? Há uma diferença, porque, por exemplo, assim, a Graça citou o Sérgio Belo, né? Ou a Felícia Fleck, que são contadores de histórias aqui reconhecidos Santa Catarina. No Brasil inteiro, eles, né... Inclusive fora, né? Portugal, enfim. E o contador de histórias, ele pode ir ele não precisa necessariamente usar um figurino como você usaria no teatro. Ele vai colocar uma roupa especial, que pode ser uma roupa comum, né? Eu posso contar uma história, posso chegar aqui e começar a contar uma história, já ser essa minha linguagem cênica mesmo. Eu não necessariamente preciso usar elementos, né? Eu posso estar contando sentada, posso estar contando em pé. Ele tem uma característica de ser mais simples, né? Como se fosse aquele... Sabe quando você tem aquele fogo e você conversa ao redor do fogo? Como se fosse algo mais primitivo, assim, né?
E já o teatro, ele tem outros elementos, né? Que você necessariamente vai ter um figurino, mas que esteja ali com aquele... Não que a roupa do contador de histórias não é necessariamente não que não seja um figurino, mas é uma roupa escolhida para aquela ocasião. Né? Não preciso sempre manter um figurino, ou também posso estar mantendo, mas ele tem mais a questão da narrativa, né? O próprio contador de histórias faz os personagens, né? Então ele vai trazer mais uma narração, ele vai tá trazendo isso. O contador de histórias, ele muitas vezes está sozinho na cena, né? Toda vez que a gente faz uma contação de história, na maioria das vezes, a gente faz sozinha. Até quando a gente faz em grupo, eu conto uma história, o outro conta uma história, né? Então a gente acaba trazendo essa linguagem do narrador-personagem, a gente faz os próprios personagens do narrador, então a gente vai brincando dessa forma. E já no teatro a gente não tem esse narrador, né? A gente pode ter... Pode até ter, mas não... Sim, mas há uma interação entre mais personagens, né? Pode ser um monólogo, porém ele já tem uma linguagem diferente de uma contação de história, pode estar vivenciando um personagem exatamente, e o contador de história sou eu mesma, né? Sou eu indo ali trazendo essa história, não necessariamente eu entro já com um personagem, né? Como no Peixe, eu sou a capivara, né? Então eu sou capivara, eu não sou a Gisele contando a história da capivara. Né? Então a gente tem, não sei se a Graça quer complementar alguma coisa. É isso, por exemplo, num espetáculo fechado, por exemplo, no teatro, ele vai ter luz, ele vai ter som, não que uma contação também não tenha, mas é mais aquilo, o contar de uma avó, né? O contar ao redor do fogo, a passagem do conhecimento, é uma coisa mais íntima, eu acho, a contação de histórias. Que também pode estar aqui tudo misturado, né? Não existe uma exigência, né? Mas o que eu vejo, por exemplo, do Sérgio Bello, ele tá com uma camiseta preta, calça jeans, é a roupa que ele sai na rua. Ele pode trocar a camiseta, você tá de branco, vai botar uma preta, ele tá de óculos. É ele. Ele é o contador. Quase que uma conversa, assim, com o público. Mas assim, ao mesmo tempo... Esse narrador nos leva, é quase que como a gente fosse cego, né, nesse momento. Porque às vezes a gente não vê ele, o contador. A gente vê a história. Por exemplo, com o Sérgio eu sinto isso. Que, eu tô ouvindo ele, mas eu tô tão dentro da história que o que ele tá falando eu tô vivenciando. Eu não sei, ele tem uma magia aí do contador... que é meio sem explicação, eu acho que só vivenciando e escutando, né? Às vezes a gente pensa que não tá bom, mas a pessoa, nossa, não é que eu fui lá, eu vi também aquilo que tu contou, né? Que tem um conto lindo do Baobá, né? Que a gente vê o Baobá. Não fica muito no figurino. Eu sinto isso na contação de histórias. Não é importante. E também eles falam, né? Que, assim, os nossos mestres... Não adianta tu tá de árvore de Natal e aquilo vai te atrapalhar, vai cair uma bola aqui, vai cair um sino pra cá. E aí a pessoa tá mais interessada, por exemplo, o público ficou olhando a bola cair no chão, o sino que bateu, e que não é importante. O importante é tá dentro da história. Eu acho que o Encantados, assim, tem bem um pouco disso da Grace, né, e da Silvana, sempre esteve à frente da direção dos espetáculos, dessa questão do mínimo, né? Então a gente olha para a cena realmente aquilo que a gente vai usar, a gente não leva nada além daquilo que não vai, né, trazer um excesso, que vai o que está ali em algum momento vai ser usado, né? Essa, tanto na questão ali dos espetáculos quanto da contação de histórias, né? Então a gente tem essa linguagem já é uma opção da gente trabalhar com esse, né, do uso mínimo, máximo de aproveitamento, né? Então é muito interessante. Tem vários espetáculos que tem um cenário muito legal e esse cenário é usado também. Então assim, o Filfa que teve que o cenário deles é incrível e eles estão o tempo inteiro usando. Aí você vê, nossa, que legal, eles estão usando tudo que está em cena, né? Não fica ali uma coisa esquecida. Ué, por que aquele negócio está ali? É só um enfeite? Ou é um cenário? Né? Vai ser usado, né? É importante que... Então a gente tem também essa
A gente trabalha bem essa linguagem, assim, de ter em cena aquilo que a gente vai tá usando. É que eu acho que sempre o Encantados nasceu com pouquíssimos recursos, nenhum, só com vontade. Vontade de levar arte para as pessoas. E que a nossa região também fizesse, porque eu sou aluna de escola pública, nasci dentro do Tubarão, da periferia, e eu nunca vi espetáculo de teatro na minha escola. Eu nunca vi um boi de mamão. Eu sou nascida em 77, então eu estudei de 84 a 95. Então eu não vi nada. Então eu disse, por que na minha cidade não tem? O que acontece? Qual é o problema? Então, assim, esse meu desejo foi... Mas por quê? Por que eu vejo na TV um balé, uma orquestra, um espetáculo, que na minha época ainda mostrava mais coisas, e eu não vejo aqui? O que acontece? E aí, nesse buscar, a gente chegou, né? No ponto com a Silvana, que a gente teve que fazer, e por incrível que pareça, nosso primeiro trabalho foi um audiovisual, que foi o Palavras Contadas. Então eu não tinha experiência em audiovisual, mas fiz toda a produção de locação e de... Ai, bati de novo no microfone, perdão. De locação, de figurino, de cenário. Então eu acabei fazendo tudo isso na aventura e no querendo muito. E aí levar esses espetáculos também para mostrar para as pessoas que é possível, acordem, vamos fazer. E que também pesquisando é uma linguagem certa também, usar o mínimo e aproveitar o máximo. Então acho que aí a gente continuou levando isso, assim, acordem, podemos fazer, podemos contar histórias, podemos fazer teatro com o que a gente tem, reciclado, ajudando o meio ambiente, nos ajudando, tirando as pedrinhas do vestido de noiva e aplicando no vestido que foi usado para fotografia, num tecido que foi usado para fotografia, por exemplo. Então, querer fazer, eu acho que é muito do brasileiro, né? Do brasileiro também, de criar a partir do lixo, a partir do resto, e mesmo assim não deixar de fazer uma obra de arte. Então, audiovisual. Um audiovisual, o grupo tem feito alguns, assim, mas um que foi bem especial para mim foi um audiovisual que eu pude fazer com uma videodança, né? Eu como intérprete de dança, então uma linguagem que não é assim, tem trabalhado um pouquinho, não é como a contação de história, que seria, como a Graça falou, o carro-chefe. Então tá explorando um pouquinho da questão da dança. E foi bem legal, o nome da videodança é Entre Estrelas e Raízes. E esse produto também, ele tem audiodescrição. Então, assim, para mim foi muito legal quando eu pude enviar para uma amiga minha, que ela tem cegueira, né, total, assim. E ela me dá um retorno, nossa, eu amei assistir a sua videodança. Então, assim, ter esse retorno dela dizendo que se sentiu assim contemplada, que se sentiu emocionada, que gostou de ouvir, assim, de ver, né? A gente pode falar que mesmo ouvindo ela está vendo, né? Pois está imaginando assim as cenas. Então me marcou bastante, assim. Eu estava grávida de 3 meses, então foi um trabalho assim que foi difícil de fazer. Tive a oportunidade de fazer com o Pipoca, que é o Matheus Pipoca, um coreógrafo e dançarino, um produtor, que eu admiro bastante. Então foi um trabalho que eu gostei bastante de fazer. Com a Gi falando, né, não tem audiodescrição, mas foi um trabalho que o grupo fez em parceria com a Secretaria de Educação e a Fundação Municipal, a Fundação Municipal de Educação e o Museu Ferroviário, que foi distribuído nas escolas sobre a história da ferrovia em Tubarão. Então eram microcenas, como se fosse um documentário, as escolas também documentaram, e a gente falando sobre a chegada da ferrovia, os imigrantes italianos. Então foram 6 minifilmes. Como é que era? Entre Homens e Máquinas? Entre Homens e Máquinas. Foi distribuído em toda a rede municipal, em qual eu era atriz. Eu sou atriz, aí a Gisele, a Alana e a Silvana ficaram na produção e o Gustavo
filmou pra gente. Então esse foi o primeiro trabalho do Gustavo, né? Foi bem lindo. Que agora tá videomaker para todos os lados. Então foi um trabalho bem bonito e como a gente faz, a gente coloca bastante arte, bastante amor nos nossos trabalhos. Então esse me marcou, acho que foi o primeiro. Então, acessibilidade. Acessibilidade é tudo. A acessibilidade é um tema que eu gosto bastante, sobretudo a acessibilidade cultural, né? A acessibilidade dentro dos produtos culturais, porque o acesso, se a gente fala a acessibilidade é uma palavra muito ampla, né? Mas voltada para os produtos culturais, então é uma coisa um tema que eu gosto bastante de falar, né? Como que a gente pode acessibilizar os nossos projetos, como que a gente pode trazer as pessoas com deficiência para dentro dos projetos, não só como espectadores, mas como produtores de cultura. E logo depois que eu me formei, né, em especialista em acessibilidade cultural, eu estava muito confiante no projeto. E foi o primeiro projeto que eu consegui aprovar no Elizabeth Anderle de Estímulo à Cultura, que foi o Fest Art, Festival Arte para Todos. E foi muito legal, porque eu estava muito confiante mesmo na proposta do festival, que é um festival de arte feito também por pessoas com deficiência. Então, a gente teve, infelizmente, a gente teve que fazer online, porque foi bem na época da pandemia, mas mesmo assim deu super certo. A gente teve aula de funk em Libras, né? Então, professor surdo dando oficina de funk, de dança. A gente teve formação em Libras com a Iro Howen, que é uma mulher surda. A gente teve uma palestra com o Zé Carlos, que é uma pessoa cega. Então, assim, a gente vê que as pessoas também fazem cultura, né? Essa é a proposta do Fest Art, assim, de as pessoas não ser só espectadoras, mas também pessoas que produzem e fazem arte. Eu também concordo com a Gisele, acessibilidade é tudo, né? Mas eu vou citar o nosso primeiro trabalho, que foi o Boi Encantado, uma história cantada, que foi o CD que chegou, que acho que abriu esses caminhos, né? De esse primeiro CD, que a gente está na rede de leitura inclusiva, e o CD que as pessoas os cegos podem ver a nossa apresentação. Então eu acho que... E depois aí foi abrindo cada vez mais, né? Que, por exemplo, os nossos posts estão com os intérpretes de Libras, apresentações. Este ano a gente teve uma oportunidade de levar para um polo surdo. E a nossa apresentação do Boi Encantado a uma escola no Rio Maina, que atende um polo de pessoas surdas. Então, É uma escola bilíngue. É bilíngue, isso. Então foi muito legal ver também, levar os nossos intérpretes queridos, que é a Joana e o Wesley, que eles são incríveis, e ver a alegria dessas crianças e ver eles conversando normalmente, entendendo a apresentação. É bilíngue e Libras português. Porque às vezes a gente fala bilíngue, a pessoa pode achar que é inglês, não. É uma escola que é Libras português. Sim, é muito incrível. E né, tá falando do querer fazer, né, do brasileiro. Vocês poderiam dar breves dicas, tipo, até hoje em dia tá famoso o storytelling, que nada mais é do que contação de histórias, e daí, tipo, uma dica pra galera que, pô, eu quero criar alguma coisa, eu quero contar uma história, mas eu não sei como. Tipo, dicas breves, assim, como profissionais da área. Eu indico estudar. É muito importante estudar. Acho bem importante pesquisar como é que se faz uma contação de histórias. Eu quero fazer uma contação de histórias. Pesquisar, ler, procurar cursos de formação, procurar pessoas da área que possam fazer uma direção. Não sei como fazer. Então vou convidar uma pessoa para dirigir um espetáculo. Tenho vontade de fazer. Né? Hoje em dia a gente poderia falar mentoria, né? Então convidar essa direção aí para fazer o seu espetáculo e escolher um tema que você gosta e fazer. Colocar, assim, estudar um pouquinho, escolher o tema
e partir para ação. Ouvir bastantes histórias, né? Acho que ver também, que agora com a possibilidade da internet, ver muitos contadores, né? Então ver uma gama de contadores de histórias e ver qual que você se assemelha, qual que você gosta mais. Porque saber que tipo de contador de histórias você vai ser é só fazendo. Então, o olhar externo, encontrar um diretor, né? Que não precisa ser um diretor supra-sumo, mas uma pessoa que você admira o trabalho, já é importante. Que pode ser também uma pessoa que trabalha com teatro, que vai ajudar bastante. Porque esse olhar externo, como a nossa Silvana diz, é bom para limpar, né? Limpa, limpa. Limpa, 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 limpa tudo. Limpar talvez o cenário que tá meio exagerado, que a gente no começo a gente quer colocar tudo, né? Que acha que isso ia ficar lindo. Porém, esse olhar externo é muito importante. E você contar, repetir. E ver que história vai querer sair. Que história que você quer contar. Também quem às vezes pode estar fazendo aula de canto, aula de técnica vocal ou música. Música ajuda muito. Um instrumento, depende do que você quer colocar em cena. Fazer aula de teatro. Isso também entra uma yoga ajuda bastante, porque a consciência corporal é muito importante, né? Tem que estar bem concentrado, né? Como a gente viu assim, o público vai interagir, mas você não pode perder o fio da meada. Então, assim, se concentrar, eu acho que são algumas dicas. Tá leve no palco, né? Sendo ele um palco físico, um palco na altura das crianças. Então, principalmente as crianças que estão ali vão te dizer, tia, esse aí não gostei, né? Que história, escolher história e público, né? Não adianta falar sobre uma violência, uma coisa, Então, escolher a história adequada para o público, isso é importante, né? Eu quero contar para criança, então escolher uma história para criança. Eu quero, minha linguagem não é com criança, é com adultos. Então, escolher uma história adequada para o adulto. Né? Eu já até fui, quando eu fui no Festival de Contação de Histórias, teve até contos eróticos. Então, pode... Aí você coloca 18 mais. Isso, pode tudo, o que quiser. Aí... E depois, mas não tem público. Não, público a gente acha, entendeu? Isso aí, o que mais tem é mercado para se contar histórias. Aí, e a gente se adequar, aí tem projetos, começar a querer fazer. Daí, interação com o público. Eu adoro, eu acho que quanto mais tiver interação, melhor, assim. Porque o público quer estar no espetáculo, né? Se tu para na rua e te chamou a atenção, tu já tá dentro do espetáculo, né? Então, acho que quanto mais a gente trazer todo mundo, mais gostoso é. E mesmo sendo uma caixinha de surpresas, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu me veio uma cena dessa última apresentação que foi no sábado, e que o cachorro entrou na cena, né? Então, e todo mundo rindo do cachorro. O cachorro! Porque eu faço um cachorro e o cachorro que estava lá em cima, escondidinho, entrou na cena. Então, isso para mim é muito, muito gostoso, assim. Eu fico muito feliz e tento integrar também o cachorro. Sempre tem uma de cachorro. Tem. A outra, o cachorro tava, dormindo, desmaiado ali. Tava até com a língua pra fora. Aí, uma outra vez, um cachorro também veio atrás da gente num cortejo. Sempre tem. Na rua... Teve um que eu cheguei a abraçar, né? Que ele chegou pertinho. Não sei se era esse que tava dormindo. Que tava dormindo foi aqui na um cabelo de manga, um pelo de manga, assim, bem peludinho. São incríveis. E as pessoas, né, às vezes, as pessoas de rua, as crianças, todos. Não existe teatro sem público, né? Então a gente precisa, independente da quantidade, né? Porque quantidade não é qualidade, enfim. Mas o ator, a atriz, a história precisa do público. Não existe teatro sem público, né? Então, isso é muito presente. Então, a gente, né, valorizar o nosso público, respeitar, trazer eles pra cena. Tem gente que gosta de participar, tem gente que não gosta. Não gosta muito. E se a gente chama alguém, a gente tem que ser certeiro nisso também. Que
porque uma pessoa que não quer participar e a gente insiste, tá chamando ela pra cena, vai deixar vai dar uma travada, né? Ali, então a gente também tem que estar sensível a isso, né? A gente tem que estar bem atento, tá tudo rolando ao mesmo tempo, mas a gente tem que estar atento para as pessoas, e principalmente assim, adultos, né? Porque nem sempre tem criança, as pessoas acham que contação de história é só para crianças, né? Não é uma questão para adultos, assim. Então a gente às vezes também quebra um pouquinho o gelo. E o Boi de Mamão tem um pouquinho disso também, que as pessoas mais velhas, né, elas conhecem às vezes mais do que as crianças, querem interagir, mas não sabem como. Então a gente pode, né, a gente convida para dançar na hora da Mariana, e aí o pessoal acaba se soltando, enfim. Ou numa contação de histórias, pequenos, né? Às vezes criança de 3 a 5 anos, 6 anos, eles querem, aí fica contando, aí se tu fala, sei lá, do jacaré, ai tia, eu vi o jacaré, ou então, ai, a minha mãe também tem um, e aí todo mundo fala ao mesmo tempo, então assim, saber, eles estão se integrando sempre, já um adulto às vezes não tanto, né? Então, como a gente disse, né? Perceber quem quer estar ali na cena mesmo. Então, pra gente já ir finalizando, tem alguma coisa que eu não perguntei que vocês gostariam de comentar sobre? Eu acho que já convidar aí as pessoas que assistem, ouvem teu trabalho para seguir a gente, né? Nas nossas eu acho que redes vocês já, sociais. assim, gente, eu deixo a arroba no início, eu acho que vocês já deveriam ter feito isso, mas é sempre bom lembrar. Tá. Desculpa. Não, mas é bom mesmo que esse povo às vezes se perde, né? Tô de olho em vocês. Pessoal, segue aí as nossas redes sociais, @EncantadosContadores. Eu gostaria de falar para a gente estar bem atento à programação cultural, né? Quem gosta de arte, gente, está tendo um movimento muito legal na nossa cidade, né? Então a gente para de falar que não tem e vai olhar o que está rolando, né? Então tem um movimento de artes visuais, artes cênicas, a próprio audiovisual. Então acho bem importante a gente estar ligado aí no que está acontecendo na nossa cidade e agradecer mesmo. Acho que não consigo pensar alguma coisa assim. A gente conversou um pouquinho sobre acessibilidade, né, antes, e então estou disponível aí também para dar formações e capacitação sobre acessibilidade cultural em projetos, né? Então isso é um diferencial nos projetos culturais, né? Então quem está aí escrevendo para editais, posso estar fazendo consultorias e fazendo indicações de pessoas capacitadas, né, para estar realizando esses trabalhos. E atualmente sou estudante de massoterapia. Mais uma arte aí com as mãos, né? Então, buscando outras artes. E é isso. O que eu tenho para falar é como só reforçar, né, que consumam a cultura da cidade, né, porque ela existe sim. Tá com dúvida, vai no SESC. Tô com dúvida, vai na Fundação Municipal de Cultura. Façam, quem precisar de ajuda aí, busca as nossas redes sociais, dá um oi lá para Gisele, para Graciela, para Silvana. O Museu Ferroviário está realizando muita coisa, né, e assim, mas aqui não tem. Gente, antes não tinha menos ainda. Então hoje tem as redes sociais, a gente hoje está muito aberto, todo mundo está muito aberto, colocando seus trabalhos no YouTube, na internet, no Facebook, Insta. Então busquem, se comuniquem, né? E um povo que não conhece a sua história não se conhece. Então vamos conhecer mais. E é isso. É isso, então, infelizmente a nossa conversa super edificante vai chegando ao fim. Esse foi mais a expressão. Espero que tenham gostado. Sigam. Eu vou repetindo porque é importante. Sigam as redes sociais dela. Vejam canais no YouTube que eu vou tentar deixar na anotação bonitinho para vocês não terem desculpa.
entendeu? E aproveitem, olhem a descrição, porque além de fazer podcast, eu também sou escritora, então eu tenho uma newsletter, que é o Jornada pela Expressão Humana, então é só acessar o link na descrição que vocês vão ter acesso a alguns dos meus textos. Eu acho que foi basicamente isso, então agora eu acho que a gente pode se despedir do nosso público fazendo tchauzinho pra câmera, então tchau!